vamos abrir o nosso caderno de História e Geografia, fazer o cabeçalho no caderno de História e Geografia e abrir o livro nas páginas 236, na página 236, que nós vamos rever, fazer uma revisão da região sudeste. Então, vai da página 236 até 268. Vamos lá. Bem, vamos fazer uma revisão da região sudeste. Nós aprendemos que a região sudeste ela é formada por 4 estados. 3 estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Somente Minas Gerais não é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico. A região faz fronteira com a Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, a região faz fronteira com a região Nordeste, com a região Centro-Oeste e com a região Sul. O estado mais populoso é São Paulo. A região apresenta 2 tipos de clima. O clima que fica nas áreas altas, que é o tropical de altitude, que é o predominante, e o tropical atlântico, que predomina no litoral. A vegetação predominante é a Mata Atlântica, apesar de ter sofrido com o desmatamento. E em Minas Gerais, a vegetação que predomina é o cerrado. Encontramos alguns rios na região sudeste, que são rios considerados importantes: Tietê, Paraíba do Sul, Paraná e Muriaé. Em Minas Gerais, nós temos a nascente do Rio São Francisco. Alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados no Sudeste. A atividade agropecuária do Sudeste ela também é bastante desenvolvida. Os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, café, soja, arroz, milho, feijão, mandioca e verduras. A região sudeste é mais populosa e urbanizada do nosso país. Então, ela é a região mais populosa e urbanizada do país. Grande parte da população dessa região se concentra no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós podemos encontrar também 3 grandes metrópoles brasileiras nessa região, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que elas apresentam boa infraestrutura. São Paulo e Rio de Janeiro são considerados metrópoles globais, por terem expressiva influência econômica. O que é uma metrópole? É uma cidade cujas atividades influenciam a vida de pessoas que não vivem nela, correto? Alguns dos maiores centros econômicos da região sudeste, alguns dos maiores centros econômicos da América do Sul estão localizados no Sudeste, como eu já falei. A região Sudeste é a mais industrializada do país. A indústria de transformação é a principal atividade econômica. São Paulo tem o maior conjunto de indústria da América Latina. As principais indústrias são automobilística, metalúrgica, petroquímica, naval, aeronáutica, materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios, têxtil, fumo, entre outros. No Sudeste encontra-se a maior rede de transporte do Brasil. As principais rodovias e ferrovias estão na região Sudeste. O transporte aéreo é bastante utilizado. Os principais aeroportos estão no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A navegação marítima é intensa nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Tubarão. A navegação fluvial concentra-se em alguns trechos do Rio Paraná e do Rio São Francisco. E a atividade turística é muito desenvolvida, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, no Rio de Janeiro com suas praias e atividades culturais, e em São Paulo pelas atividades de comércio e de cultura. Agora que nós já revisamos toda a região sudeste, nós vamos fazer o exercício que foi enviado para vocês.